Quando você encontra uma lógica e essa lógica você testa ela e no teste dela ela dá positivo, você supera no dia seguinte esse hábito. Isso pode servir até mesmo, quem sabe, para emagrecimento, coisa assim nesse sentido. Olá! Ridoel Marinho aqui para mais um vídeo. A lógica testada positivamente supera um hábito. Como foi que eu cheguei a essa conclusão? Para a gente falar sobre isso, eu preciso te mostrar a minha tela e eu vou te mostrar algo meio engraçado e bizarro. Toda vez que eu voltava de casa, toda vez que eu voltava da academia para casa, eu comecei a observar um comportamento meu. Qual foi o comportamento que eu comecei a observar? Eu comecei a perceber que se eu fosse por esse caminho laranja aqui, que eu tô mexendo, era quase que certo eu acabar chegando em casa por esse caminho aqui. Dificilmente eu ia por esse caminho laranja e bem aqui nessa bifurcaçãozinha aqui, dificilmente eu acabava indo por esse caminho azul. Ou seja, se eu ia por aqui, eu acabava terminando aqui. Raramente eu fazia o contrário. A mesma coisa pelo caminho azul. Quando eu ia pelo caminho azul, dificilmente eu optava a ir pelo caminho laranja aqui, que vocês estão vendo eu destacar. Quando eu começava pelo caminho azul, eu terminava por esse outro caminho azul. E o que isso tudo tem a ver? Eu vou te explicar. Eu comecei então a me questionar, eu falei, cara, peraí, eu não quero ter um hábito. Eu quero escolher por onde eu vou. E eu quero ter motivos para eu escolher por onde eu vou. Eu quero fazer uma escolha. Se eu vou pelo laranja, eu quero em algum momento olhar e falar assim, não, agora eu quero ir pelo azul. Porque eu não quero ficar seguindo um hábito. Eu quero optar. Eu quero chegar nessa bifurcaçãozinha bem aqui, que eu tô nessa bifurcação aqui do caminho, bem aqui, e eu quero escolher. Ou eu vou pelo laranja, ou eu vou pelo azul. Isso parece papo de maluco, mas é bem interessante a conclusão que a gente pode chegar. Tudo bom. Tudo bem. Lembrando que isso aqui não tem embasamento psicológico, científico, eu não estudei nada, tá? Isso daqui é uma coisa que eu percebi que acontece em muitas situações e pode te ajudar a superar hábitos negativos, por exemplo, ou até mesmo construir hábitos positivos. O que é que eu observei então? Que mesmo eu pensando e refletindo sobre isso, mesmo eu raciocinando sobre isso, o que é que começou a acontecer? Quando eu vinha pelo caminho laranja, eu terminava no caminho laranja. Aí às vezes eu tava no meio desse segundo caminho aqui, aí eu pensava, pô, hoje eu não escolhi vir por ele. Eu automaticamente vim por ele. E isso eu comecei a observar, cara, tem muita coisa na vida que a gente faz assim. Às vezes a gente sabe que não é pra fazer, mas a gente acaba fazendo pela força do hábito. E eu comecei a observar como que eu poderia superar esse hábito. Tudo bem, e foram passando, eu vindo várias vezes da academia para casa, várias vezes da academia para casa, até que teve um dia que eu observei uma coisa. Eu estava vindo aqui pelo caminho laranja, e aí eu observei que quando eu ia pelo caminho azul, aqui do lado esquerdo do caminho azul, que eu vou deixar de amarelo, tinha sombra. Eita, curioso. E aí, teve um dia que eu fui pelo caminho laranja, isso foi num dia, tá? Aí eu olhei a sombra e falei assim, quer saber? Eu tava pensando naquele negócio de quebrar hábito, eu vou por esse caminho amarelo aqui, que é o caminho que tem sombra. E é muito melhor, muito provavelmente. E aí eu cheguei no laranja, quando eu cheguei na bifurcação, no outro dia, no dia seguinte, depois de eu ter racionado isso, de eu ter raciocinado sobre isso, no outro dia, quando eu me deparei frente a ir pelo caminho azul ou ir pelo caminho laranja, eu pensei, cara, eu vou pelo caminho amarelo aqui, que é um caminho que tem sombra. É o lado esquerdo do caminho azul que tem sombra, então eu vou por ele. Daí no dia seguinte, eu comecei a observar o quê? Um comportamento meu de toda vez agora, em vez de ir por esse caminho laranja, quando eu optava a ir pelo laranja, todas as vezes eu acabava indo pelo caminho amarelo. Eu comecei a mudar o meu comportamento. E quando eu chegava aqui nessa bifurcação, o que acontecia? Eu pensava, vou pelo caminho amarelo. Isso era opcional minha, era uma escolha minha, não era um hábito meu. E aí, o que eu comecei a observar? Que quando você encontra uma lógica para
uma determinada coisa, ela não é o suficiente. Quando a primeira vez que eu fui pelo caminho laranja, eu olhei que tinha o caminho amarelo e ele tinha sombra, isso não é o suficiente. Eu preciso testar aquilo e se for um teste que é positivo para os meus sentimentos, no dia seguinte tem grandes chances de eu superar um hábito. Ou seja, vou agora pegar a frase que eu comecei o vídeo. Uma lógica testada positivamente supera um hábito. Então, quando eu tenho uma lógica que eu observo ou que me falam, eu testo essa lógica, ela é positiva, isso tem grande chance de fazer eu quebrar um hábito. E agora vem coisas da vida. Agora, deixa eu voltar aqui para minha tela, porque agora vem o quê? Uma pessoa que fuma. E eu comecei a observar comportamentos de pessoas que fumam. Eu falei, cara, será que essa conclusão que eu cheguei sozinho, ela realmente funciona em outros cenários? Deixa eu pensar aqui em outros cenários. E eu comecei a fazer uma análise tanto subjetiva quanto de outras pessoas. Eu costumo muito observar o comportamento das pessoas. Tem muita gente que fuma. E fuma por muito tempo. E aí, vem um determinado momento que falam uma coisa assim pra ele, assim, fumar dá câncer. Fumar te faz morrer. Mas às vezes isso não faz a pessoa parar de fumar. Porém, quando a pessoa ela vai virar pai ou vai virar mãe, ela para de fumar. Porque falam pra ela, se tu continuar fumando, isso vai prejudicar o teu filho. A gestação vai ser pior. Então é ruim você continuar fumando. E aí muitas vezes a pessoa ela larga um hábito que ela tinha por uma lógica. E aí entra um outro ponto então. Para eu superar hábitos que às vezes são negativos, como por exemplo fumar, eu acredito, isso é uma observação de mundo minha, que quando você encontra uma lógica e essa lógica você testa ela e no teste dela ela dá positivo, você supera no dia seguinte esse hábito. Isso pode servir até mesmo, quem sabe, para emagrecimento, coisa assim nesse sentido. Gente, eu tô falando quem sabe porque não é uma avaliação psicológica, eu não fui num laboratório, eu não testei, eu não peguei inúmeras pessoas, isso é uma observação de mundo minha. Eu estou fazendo agora como os filósofos faziam há muito tempo atrás. Eles observavam as pessoas e eles iam lá e redigiam textos e faziam filosofias. Aí depois a psicologia comprovou algumas coisas que os filósofos tinham razão naquela época e outras falou, cara, nem tanto. A filosofia por aí talvez esteja errada quando fala que, amar ajuda a pessoa a estar motivada. Isso daí nem sei se existe, mas só estou dando um exemplo aqui rápido, tá? Então, é uma observação de mundo. O que eu tenho quando eu tenho uma lógica que faz sentido, ela faz eu superar um hábito que às vezes eu quero superar. Então, por exemplo, eu tô querendo emagrecer. Às vezes, só ver um cara falando pra você, emagrecer é importante por questões saudáveis, isso vai te ajudar, não sei o quê. Isso não é o suficiente. Às vezes você vai precisar ver alguma coisa, o teu ambiente vai precisar modificar de alguma forma para que quando você junte aquela lógica mais aquele ambiente, você faça essa mudança de hábito de comer quando não deveria comer ou coisa assim nesse sentido. Mas agora eu quero falar sobre liderança. Eu vou quebrar o assunto do nada, mas você vai ver que é uma continuidade da ideia que eu estava trazendo, que é o quê? Sobre a lógica testada positiva, ou seja, uma mensagem, uma ideia que eu tenho versus mais um ambiente, isso gera inclusive comportamentos em massa. E isso é uma observação minha, tá? Vamos lá. Se você pegar, por exemplo, líderes, eles não têm muitas coisas em comum. Vou pegar aqui exemplos assim extremos só para você entender. Se você pegar, por exemplo, Mahatma Gandhi, que falava que liderou o movimento de pacificidade, sobre paz, falava sobre uma série de coisas, e você pegar, um outro líder aqui do oposto, Donald Trump, foi um cara que ganhou as eleições, teve massas de acordo com o que ele falava, que tinha opiniões de mais agressividade,
Se você observar, os dois lideraram o movimento. Mas o que os dois têm em comum? Nada. Um falava pela paz, o outro falava por armamento. Aqui eu não estou defendendo o lado, mas o que eu quero que você entenda é que eles eram opostos, eles são opostos. Então, tem muita gente vendendo fórmulas, ideias de liderança, mas você observa o líder tem um jeito, um líder é carismático, o outro líder, um líder é mais agressivo, e aí o pessoal fala sobre liderança e fala que liderança tem a liderança autoritária, divide liderança e não sei o que, etc, etc. Mas o que eu observo? Que liderança nada mais é do que um encontro de uma boa mensagem com um bom ambiente. É só isso, liderança. E o líder é o cara que descobre a mensagem. O líder é como se fosse o carteiro. E a mensagem, ela é o principal causador, a meu ver, e não é o líder necessariamente. Eu vou explicar para você. Se você, por exemplo, observar, por que o Gandhi ele liderou um movimento, ele liderou muitas pessoas? Porque ele descobriu uma mensagem que fazia sentido naquele momento para os indianos, que fazia total sentido, era uma lógica. Muitas pessoas estavam vivendo num ambiente que, eles estavam se incomodando com as situações que estavam acontecendo. Aquela mensagem, ela fez sentido para aquele ambiente e aí várias pessoas mudaram um hábito. Várias pessoas começaram a se comportar de um outro jeito. Se você observar até mesmo situações que aconteceram na Alemanha, se você observar vários movimentos de líderes que ficaram muito conhecidos aí pela história, sempre é o encontro de uma mensagem muito boa com um ambiente propício. Quando você junta essas coisas, você muda comportamentos das pessoas. No meu caso, voltando da academia, eu achei uma lógica, eu olhei e falei assim, cara, talvez indo por ali vai ter mais sombra, vai ser melhor do que ir pelo sol. E aí, nesse momento, eu achei uma lógica, eu testei aquela lógica, foi positiva. No outro dia, meu hábito mudou, superei aquele hábito negativo. Então, o que eu enxergo que é liderança? É o encontro de uma mensagem com um bom ambiente. Aí, o que vai vir um pouco polêmica, minha opinião? Que o líder não é causador de nada. Muita gente associa ao líder, aquele líder ele é muito bom. Na verdade, ele só descobriu uma mensagem. Quando você fala assim, aquele líder é muito bom, é como se eu trouxesse para um outro cenário fazendo um comparativo, ao meu ver, é o seguinte, é como se você pegasse o carteiro ele foi lá e te trouxe uma carta, você leu, você se emocionou, e aí você pensou assim, cara, esse carteiro ele é incrível, ele é sensacional, esse cara ele é absurdo, ele me deixou emocionado, o carteiro, mas o carteiro ele só trouxe a carta, cara. O que tem na carta que é o principal, é a mensagem que te comoveu. Tudo bem, mas teve alguém que escreveu aquela carta, esse cara é o cara genial. Pois é, mas ele só escreveu, mas o que está realmente te modificando, mexendo com teus pensamentos, é a mensagem. E eu digo isso porque teve um determinado momento da humanidade, que agora eu vou lembrar uma coisa que talvez você não lembre, que tinha uma coisa chamada Anonymous. O que eram os Anonymous? Era uma ideia que não tinha líder. Ou seja, era uma mensagem que fazia sentido para uma galera, para um grupo de hackers, que naquele momento, aquela mensagem, anticorrupção, melhorar o mundo, fazia total sentido. Mas quem era o líder? Não tinha ninguém, tinham várias pessoas ali falando várias coisas, mas não tinha um líder. O que isso mostra? Que mensagens lógicas que fazem sentido, quando ela encontra um bom ambiente propício, faz com que as pessoas se movimentem demais. E eu não observo somente isso na liderança, quando eu estou vendendo também eu observo. Muitas vezes as pessoas de forma automática falam assim, eu vendo curso de inglês, aí a pessoa fala assim, não tem interesse em aprender inglês não, porque eu não estou com muito tempo. Aí eu falo assim, mas peraí, se eu te apresentasse aqui uma solução online que resolvesse esse teu problema de tempo, que se encaixasse na tua rotina, um curso de inglês online com aulas filmadas, que você pode fazer 20 minutos, 30 minutos, não é uma aula presencial de 3 horas, é coisa de 30 minutos,
contínuas e diárias, você que faz os seus horários, você teria interesse? Aí a pessoa fala assim, mas quanto é que custa? Ou seja, eu apresentei uma nova visão para ela. E aí eu tirei ela daquele hábito de dizer não para vendedor, e aí ela pensou, faz sentido. Me fala mais sobre o produto. Aí eu falo, tá, se encaixasse no seu tempo, você estaria disposto a iniciar? Aí a pessoa está começando a mudar de ideia, ela fala assim, talvez, me explica como é. Aí eu falo, ó, eu vou explicar, fica tranquilo, mas se você gostar, você realmente teria interesse em dar início no seu inglês? Sim, teria, se eu gostar, sim. Pronto, eu mudei uma lógica na cabeça da pessoa, automaticamente troquei um hábito, um comportamento, e ela vai mudar de outra forma. Qual é a conclusão que eu quero trazer aqui para esse vídeo? É uma conclusão que hábitos você quer ter? Poxa, eu quero ter um hábito de comer mais saudável. Então deve estar faltando você encontrar lógicas que façam muito sentido. E aí quando você testa aquela lógica, você olha e fala, pô, faz sentido, cara. Tem lógicas que às vezes você entende, mas você não faz, porque às vezes você testou e não deu certo. E aí precisa de tempo. Você vai precisar testar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes. Aí você testou na 10ª e você, fez sentido. Agora eu entendi o que essa lógica quer dizer. Então, o que eu enxergo? Que liderança nada mais é do que o encontro da mensagem com um bom ambiente. O líder é só um cara que descobriu. Eu acho que a gente não deve dizer que o líder é excepcional. Eu acho que a gente deve dizer que a mensagem que ele descobriu é excepcional. É como se fosse textos escritos por William Shakespeare. Ele era um cara sensacional, ele era um cara bacana, mas o que ele deixou como obra era o sensacional. Entendeu? Então, deixo aqui você com essa reflexão. Espero que você goste. Dá uma olhada nos meus próximos vídeos que eu vou lançar por aí. Até mais. Valeu. Tchau.